Fala galera, Márcio aqui. Aula 3 do nosso projeto do Zero ao Básico em 6 semanas. Nossa aula sobre funções. Bom, os tipos de funções. As funções recebem classificações de acordo com as suas propriedades. No nosso projeto, nós estaremos estudando sobre função afim, função quadrática, função logarítmica e função exponencial. A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função que pertence ao grupo dos reais, definida como f de x igual a x mais b, sendo a e b números reais. Nesse tipo de função, o número a é chamado de coeficiente de x e representa a taxa de crescimento ou taxa de variação da função. Já o número b é chamado de termo constante. Como alguns exemplos, nós podemos citar f de x igual a x mais 5. Outro exemplo é g de x igual a 3 raiz de 3 menos 3. E outro exemplo é o h de x igual a meio vezes x. Aqui nós temos 3 exemplos de função de primeiro grau, nossa função afim. Bom, gráfico da função afim. O gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta oblíqua aos eixos OX e OY. Desta forma, para construirmos seu gráfico, basta encontrarmos pontos que satisfaçam a função. O nosso exercício vai ser o seguinte: construa o gráfico da função f de x igual a 2x mais 3. O primeiro passo, nós vamos atribuir valores para o valor de x, beleza? Nós usaremos x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Segundo passo é substituir na fórmula, beleza? Então, f de x, 2x mais 3, onde o f de x, o x agora valendo menos 2, igual a 2 vezes menos 2 mais 3. Então, nosso valor, nosso f de menos 2 é igual a menos 1. F de menos 1 vai ser igual a 1. F de 0 é igual a 3. F de 1 é igual a 5 e o f de 2 é igual a 7. Com isso, nós definimos a nossa tabela, né? Então, de um lado nós temos o x e do outro lado nós temos f de x. Então, quando o x vale menos 2, o nosso f de x, que a gente também pode chamar ele de y, beleza, galera? Então, quando o x é menos 2, o nosso f de x vai estar valendo menos 1. Quando o x vale menos 1, o f de x vale 1. Aqui vale 0, aqui vale 3, aqui vale 1, aqui vale 5, e aqui vale 2, e aqui vai estar valendo 7. Com isso, ao traçar o gráfico, fica da seguinte maneira. Aqui nós temos nossa função, f de x igual a 2x mais 3. Aqui tem a nossa tabela, né? De um lado nós temos os valores de x, e do outro lado os valores de f de x. Então, vamos ver aqui. Quando x vale menos 2, o nosso f de x ele vale menos 1. Então, ele está bem marcado aqui, né? O x está valendo menos 2 e o f de x, que é o nosso y, está valendo menos 1. Beleza? E quando o x vale menos 1? Quando o x vale menos 1, aqui, eixo x está valendo menos 1. O f de x vale 1, então você pode observar que a interseção entre eles vai ser o ponto no nosso gráfico. Quando o x vale 0, ou seja, ele tem que estar aqui em cima, né? E o f de x vale 3, ele fica exatamente aqui, beleza? Quando o x vale 1, o f de x vai estar valendo 5, exatamente aqui, né? Como a gente pode ver. E por último, né, quando o x está valendo 2, o f de x está valendo 7, conforme a gente pode ver aqui. Beleza, galera? Então esse aqui é o nosso gráfico do primeiro grau, né? Nossa função afim, ela é linear da forma que nós estamos vendo. Coeficiente linear e coeficiente angular. Como o gráfico de uma função afim é uma reta, o coeficiente a de x é também chamado de coeficiente angular. Esse valor representa a inclinação da reta em relação ao eixo OX. O termo constante b é chamado de coeficiente linear e representa o ponto onde a reta corta o eixo OY. Quando uma função afim apresentar o coeficiente angular igual a 0, ou seja, o a vai ser igual a 0, a função será chamada de constante. Nesse caso, o seu gráfico será uma reta paralela ao eixo OX. O gráfico vai ficar exatamente dessa forma, beleza? Então, quando a gente estiver falando de coeficiente angular igual a 0, a função será chamada de constante e ela tem essa cara aqui, beleza? Bom,
Continuando falando sobre coeficiente linear e angular, nós temos ainda quando o coeficiente linear é igual a zero, ou seja, o b é igual a zero. A função afim é chamada de função linear. Por exemplo, as funções f de x igual a 2x e g de x igual a menos 3x são funções lineares. O gráfico das funções lineares são retas inclinadas que passam pela origem 0, 0. Esse aqui é um exemplo de uma função linear, beleza? O f de x igual a menos 3x. Uma função é crescente quando, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado da f de x será também cada vez maior. Já a função decrescente é aquela que, ao atribuirmos valores cada vez maiores para x, o resultado de f de x será cada vez menor. Para identificar se uma função afim é crescente ou decrescente, basta verificar o valor do seu coeficiente angular. Se o coeficiente angular for positivo, ou seja, a é maior que zero, a função será crescente. Ao contrário, se a for negativo, a função será decrescente. Agora vamos falar sobre função quadrática. A função quadrática, também chamada de função polinomial de segundo grau, é uma função representada pela seguinte expressão: f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são números reais e diferentes de zero. Uma questão, então, sobre função no segundo grau, beleza? Determine a, b e c na função quadrática dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo f de menos 1 igual a 8, f de 0 igual a 4 e f de 2 igual a 2. Então, uma questãozinha aqui que ele está querendo saber apenas quais são os valores, né, que fazem parte dessa função quadrática. Então, o primeiro que nós vamos resolver, né, é o f de menos 1 igual a 8. Significa, então, que o nosso x está valendo menos 1. Então, nós vamos substituir na questão. Né? Nós temos a de x ao quadrado mais b de x mais c igual a 8, beleza? Então, a vezes menos 1 ao quadrado mais b vezes menos 1 mais c precisa ser igual a 8. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. A vezes 1 dá a. B vezes menos 1 vai ficar menos b, mais c igual a 8. Essa aqui é a nossa primeira equação. Vamos botar aqui, ó, equação 1. Em relação à equação 2, como é que a gente vai montar ela? Bom, o f de 0 ele é igual a 4. Então, nós vamos substituir, igual nós substituímos aqui, ó, onde está a setinha apontando, e onde é x, a gente vai colocar 0 e vai igualar a 4. Substituindo, né, como é que fica? O a vezes 0 ao quadrado mais b vezes 0 mais c precisa ser igual a 4. Então, a vezes 0 ao quadrado, isso aqui vai dar 0. B vezes 0 também vai dar 0. Então, conclui-se que c é igual a 4, né, galera? Então, c é igual a 4. E a nossa equação 3, vou botar aqui em cima, né? Equação 3 fica da seguinte forma. O f de 2 precisa ser igual a 2. Então, a vezes 2 ao quadrado mais b vezes 2 mais c precisa ser igual a 2. Então, a vezes 2 ao quadrado vai dar 4a mais 2b mais c igual a 2. Então, o nosso próximo passo é substituir. Vamos começar substituindo a equação 2 na equação 1, beleza? Então, vai ser equação 2 na equação 1. Então, a equação 2 é o seguinte, o c ele é igual a 4. Então, a gente vai pegar a equação 1, né, que vale a menos b mais c igual a 8. Agora, onde é c, a gente substitui por 4, vai ficar a menos b mais 4 igual a 8. Com isso, conclui-se que a menos b é igual a 8 menos 4. Então, a menos b é igual a 4. E, por consequência, né, o a é igual a b mais 4. Então, nós achamos o nosso valor de a. E agora nós vamos acrescentar todos esses valores na nossa equação 3. Então, agora a nossa equação 3 vai ficar da seguinte maneira, né? Nós temos 4 vezes a mais 2 vezes b mais c igual a 2. Bom, 4 vezes o a vale b mais 4. Então, 4 vezes b mais 4 mais 2 vezes b mais o c, que está valendo 4, igual a 2. Então, com isso, nós vamos conseguir descobrir quanto vale o nosso b.
Aqui vai ficar uma distributiva, né? Então fica 4b mais 16 mais 2b mais 4 igual a 2. 4b mais 2b, 6b. 6b mais 16 mais 4, 20 igual a 2. Então com isso fica 6b igual a 2 menos 20. Então b é igual a menos 18 dividido por 6. Então, 6, 12, 18 vai dar menos 3. Então, nosso valor de B é menos 3. Muito bom, descobrimos nosso valor de B. Agora falta a gente achar ainda o valor de A, né? Vamos dar nossa equação, então. O A menos o B mais o C precisa dar 8. O A é o que a gente quer descobrir, então fica A menos 3 mais o C vale 4 igual a 8. Então, A mais 3 mais 4 igual a 8. O A vai ser 8 menos 3 menos 4. Então, o A é igual a 1. Nós achamos, então, os nossos três valores, né? O valor de B, o valor de A e o valor de C nós achamos aqui, né? Antes. Então, conseguimos achar os valores de A, B e C na nossa função quadrática. Raízes da função. As raízes ou zeros da função do segundo grau representam aos valores de x, tais que f de x igual a zero. As raízes da função são determinadas pela resolução da equação do segundo grau f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Para resolver a equação do segundo grau, podemos utilizar vários métodos, sendo um dos mais utilizados é aplicando a fórmula de Bhaskara, ou seja, nós utilizaremos o delta igual a b ao quadrado menos 4ac e também utilizaremos o x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o a. Então, como é que fica o gráfico da função do segundo grau? Vamos lá, o gráfico das funções do segundo grau são curvas que recebem o nome de parábolas, diferente das funções do primeiro grau, onde conhecendo dois pontos é possível traçar o gráfico. Nas funções quadráticas são necessários conhecer vários pontos. A curva de uma função quadrática corta o eixo x nas raízes ou zeros da função, em no máximo 2 pontos, dependendo do valor do discriminante delta. Então a primeira condição é se o delta ele for maior que o zero, então a função possui o x1 e o x2. E o que significa isso é que vai interceptar o eixo x em 2 pontos distintos. Se o delta for igual ao zero, então a gente só vai ter o x1. Então só vai cortar o nosso gráfico em apenas um único ponto. E se o delta for menor que o zero, vai acontecer o seguinte, ele não vai possuir raiz, então ele não tem nem x1 nem x2. Logo, a parábola não intercepta o eixo x, não intercepta o eixo x. Bom, o gráfico da função, existe ainda um outro ponto chamado de vértice da parábola, que é o valor máximo ou mínimo da função. Este ponto é encontrado usando-se a seguinte fórmula, né? O xv, né, que é o vértice do x, é igual a menos b dividido por 2a, e o y do vértice, né, o vértice de y, é menos delta sobre 4 vezes a. O vértice irá representar o ponto de valor máximo da função quando a parábola estiver voltada para baixo e o valor mínimo quando a parábola estiver para cima. É possível identificar a posição da concavidade da curva analisando apenas o sinal do coeficiente a. Se o coeficiente for positivo, a concavidade ficará para cima, e se for negativo, ficará para baixo, ou seja, essas aqui são as duas caras da nossa função, né? A positivo maior que zero, ele fica assim, sorrindo, né, para cima, e A negativo, ele fica com cara de triste, né, para baixo. Vamos falar agora sobre função logarítmica. Conhecendo como função logarítmica a função com lei de formação f de x igual a log de x na base a, cujo domínio são os números reais positivos e o contradomínio são os números reais. A base, por definição, deve ser positiva e diferente de 1. Definimos a função logarítmica como f que pertence aos reais, beleza? Ou seja, seu domínio é o conjunto de números reais não nulos e seu contradomínio são os números reais, tal que a lei de formação pode ser descrita como f de x igual a log de x na base a, em que x é a variável e a é a base do logaritmo. Lembrando que, por definição, em um logaritmo, a base é positiva e diferente de 1. Bom, em relação ao gráfico da função logarítmica,
Para construir esse gráfico, é necessário atribuir alguns valores para x e encontrar o valor de f de x nesses casos. Existem duas possibilidades para que esse gráfico que pode ser crescente ou decrescente. O que define seu comportamento é o valor de base A. Então aqui nós temos, né, no gráfico A, uma função crescente, uma função logarítmica crescente, beleza? E na função decrescente, né, o A ele tem que estar entre 0 e 1, então ele fica dessa forma aqui, beleza? E a função exponencial é aquela que a variável está no expoente e cuja base é sempre maior que 0 e diferente de 1. Essas restrições são necessárias, pois 1 elevado a qualquer número resulta em 1. Assim, em vez de exponencial, estaremos diante de uma função constante. Então, como exemplo, nós temos f de x igual a 4 elevado a x, ou então f de x igual a 0,1 elevado a x, ou f de x igual a 2/3 elevado a x, beleza? A nossa função exponencial ela tem essa carinha aqui, né? Ela não toca o eixo x, tá vendo? Que ela não toca o eixo x e ela é sempre positiva, beleza? Bom, a função exponencial ela pode ser crescente ou decrescente. Será crescente quando a base for maior que 1. Por exemplo, a função y igual a 2 elevado a x é uma função crescente. Por sua vez, as funções cujas bases são valores maiores que 0 e menores que 1, elas serão decrescentes. Exatamente dessa forma aqui, como nós estamos vendo. Bom, galera, obrigado por assistir, curta e compartilha e clique no sininho, valeu? Muito obrigado mesmo por estar participando do projeto. Aqui no cantinho está aparecendo o nosso botão para você se inscrever no canal e é muito importante que você esteja inscrito, beleza? Valeu!